Vamos lá, né? Então, dando continuidade, quem é esse homem? Né? João Calvino pertence à família dos Calvinos com U, né? Então, na tradução, nós temos a tradução com L, né? Mas seria João Calvino com U ou Calvinus ou Calvin, né? John Calvin. Ele nasce em 1509 em Noyon e morre em 27 de maio de 1564, com aproximadamente 54 anos na cidade de Genebra, né, a cidade na qual ele vai ganhar grande fama em função dos seus escritos. Além disso, no primeiro momento, o Jean Delumeau busca muito falar sobre a juventude do Calvino, né? Não existe uma preocupação tão grande com relação à infância do Calvino, né? Falando sobre as origens e tudo mais, mas existe uma grande preocupação em dizer que o Calvino foi um homem instruído, né? Então, o Calvino, de fato, é um homem que tem seus estudos, né? Ele fez os estudos primeiro em Paris, né? E depois ele vai para Orleans, depois volta para Paris porque o pai acaba falecendo. Então, no primeiro momento, ele faz teologia, ele começa a cursar teologia em Paris, no qual ele inclusive estuda no colégio La Marche e no colégio Montaigu. E daí depois o pai acaba obrigando ele a fazer direito, e daí ao, né, obrigá-lo a isso, ele sai do ele sai de Paris, dos colégios, das faculdades de Paris, e vai para Orleans, onde ele faz direito, né? E daí ele acaba se formando em direito, o pai falece quando ele termina o curso, pelo que fica implícito pra gente, né? Então ele termina o curso, o pai falece, e ele volta para Paris, onde ele continua o curso de trilingue e ele aprende latim. Inclusive ele é um excelente latinista, segundo Jean Delumeau, né? Então ele vai fazer toda a sua formação. Então existe um grande destaque e uma preocupação em dizer: Calvino é um intelectual. Calvino foi um homem que teve contato. Quando ele estava em Paris, né, fazendo teologia, ele teve contato com um professor chamado John Mayer, né? E o John Mayer, ele vai possibilitar ao Calvino o acesso sobre Lutero, né? O Mayer vai ser o primeiro homem, o primeiro intelectual, o primeiro professor que vai dar acesso ao João Calvino, aos escritos do Lutero, né? E daí é importante destacar por quê? Porque tendo essa concepção, tendo essa noção, a gente consegue compreender num segundo momento, que vai ser depois que a gente vai abordar, como que a teologia calvinista tem muito da teologia luterana, né? Principalmente a importância dada às escrituras. Então, né, essa informação que o Jean Delumeau traz para a gente é muito importante para entender que todo o transcurso teológico existe uma origem que vai ser essa própria origem e o contato que ele tem com Lutero por meio do seu professor, tá? Além disso, o texto vai discorrendo algumas informações, fala que o Calvino torna-se protestante, não se sabe ao certo, né, as motivações, mas ele faz-se notar protestante em 1533, né, esse seria o ano aproximado desse processo, né, e que esse processo não foi um processo tão fácil, então que houve uma grande resistência por parte do próprio Calvino para ele converter-se protestante ou pelo menos ver-se protestante. Depois, né, vai falar um pouco sobre o trajeto dele, sobre o transcurso que ele vai ter na cidade de Baliceia e também Ferrara, Genebra, Estraburgo, né, falando como ele passou por essas cidades. E quando nós temos ele em Baliceia, existe uma informação muito importante. Por quê? Porque ele não usa o próprio nome e ele vai escrever o livro mais importante da vida dele, pelo menos aqueles que aparecem mais nos livros didáticos, que a gente vai ter mais contato quando a gente for ministrar a aula para a educação básica, que é o livro chamado Instituição Cristã. Tá? Este livro é produzido em 1535 e publicado em 1536. É um livro que traz basicamente toda a ideia, a síntese da predestinação, que é um conceito muito importante para a gente compreender o João Calvino. Tá? Então, neste livro, vai ganhar uma fama muito grande. Além disso, é importante destacar que os contemporâneos dele vão interpretá-lo enquanto um segundo patriarca, e isso vai ser dito pelo Jacques Bousseau, né? A Ana, no áudio que ela manda para mim, ela fala que o Jean Delumeau denomina ele enquanto segundo patriarca, mas não é o Jean Delumeau, é o Jacques Bousseau, que é um teórico
do absolutismo, que chama ele de segundo patriarca, né? É o patriarca posterior a Lutero, e daí é importante destacar, conforme Mateus no áudio manda para mim, né, que o calvinismo ganha uma segunda força, dá uma força ao movimento reformista após o Lutero, porque o Lutero estava já desgastado, né, e a reforma luterana estava desgastada. Então é uma segunda onda reformista, e é por isso que ele vai ser chamado pelos seus contemporâneos de segundo patriarca. Ele foge, né, para Ferrara, de Baliceia para Ferrara, de Ferrara para Genebra, e em Genebra ele vai se tornar um grande jurista e um grande pregador, né? E daí ele vai escrever alguns livros, né, algumas obras, dentre elas uma confissão de fé. Vai ser condenado de arianismo, que era uma heresia naquele contexto, e, importante, ele acaba se casando com uma mulher chamada Idelette de Bourret, né? A Idelette de Bourret, que era esposa viúva de um anabatista, né? Eles se casam, ela era muito jovem ainda. Eles, ao contrair matrimônio, logo em seguida eles vão ter um filho, porém esse filho falece com 15 dias, né? O Jean de Lomont não se preocupa em dizer um nome, que nem ele faz com o Martinho Lutero, né? De falar da Madalena, e como que a Madalena trouxe um peso psicológico muito grande pro Lutero. Isso não acontece com o João Calvino, pelo menos não é uma das coisas enfatizadas pelo autor. E, e posteriormente, né, ele se casa em 1540, e em 1549 ela falece, também não fala o motivo, e aparentemente o Calvino vai viver uma vida de viúvo é, até 56, que é o ano do falecimento dele. Então, durante 17 anos, se eu não estou enganado. E se eu sou bom, 64, ai, não sei fazer conta, mas enfim, façam as contas aí, tá? Ainda falando sobre o pensamento, né, e o Calvino em Genebra ele vai conseguir fazer as ordenações eclesiásticas, que vai ser um documento que vai dar legalidade e moralidade para a igreja que ele cria, né? E daí ele vai censurar muitos cristãos daquele contexto. Por quê? Esses cristãos, eles usavam alguns livros santurais, como Legenda Áurea, né, que é um livro de santos. Eu não tenho ele aqui, tá? Mas também chamado de Legenda Doré, né? Vai estar a tradução francesa de Legenda Doré, a versão brasileira Legenda Áurea, com um prefácio muito bom do Hilário Franco Júnior, essa edição. Mas ela é um texto medieval, possivelmente vocês devam ter ouvido em algum momento da vida de vocês. Tá? E também vai perseguir os leitores da Amaldes de Gaules, que é um livro sobre cavalaria medieval. E daí o que vai acontecer? Nesse transcurso que ele vai perseguir essas pessoas, ele também vai se opor ao Miguel Servet, né, que é um espanhol. Ele vai chamar ele de libertino, vai chamá-lo ainda de sectário, né? A igreja suíça vai perseguir o Servet e vai conseguir, né, o Calvino consegue a morte dele em fogueira, né? Ele acaba morrendo em fogueira, então isso demonstra que o Calvino teve alguns contrários, algumas contraposições, tá? Os últimos anos do Calvino vão ser anos aparentemente tranquilos, né? Ele vai viver uma vida de pregador, né? Segundo o Jean Delumeau, ele saía para realizar algumas pregações, e ele fazia pregações a cada 2 semanas, diariamente, né? Então ele tinha uma regularidade dessas pregações. E ele, no leito de morte, perdão, ele vai sentir-se enquanto alguém que concluiu a missão de falar sobre Deus, de servir a Deus, né? Um fiel, um leal servidor de Deus, na concepção do próprio João Calvino, né? E ele morre em 27 de maio de 1564, aos 50 aí. Calma aí, eu sempre esqueço, gente. 54 anos. E a sua cerimônia de funeral, né, é uma cerimônia muito simples. Ele não queria nem discurso, nem canto, nem algo que simbolizasse isso, tá? Então, essa seria a biografia destacada do João Calvino. Beleza?